Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ingrid e aqui eu trago para você a minha visão sobre o mundo, os meus insights, o que eu penso, para que nós possamos expandir a consciência juntos. E eu queria falar com vocês hoje sobre o medo de errar. Por que nós temos tanto medo de errar, né? Tanto medo de errar. Eu, particularmente, achava que eu não tinha medo de errar. Eu achava que eu não tinha medo de errar, por quê? Porque eu nem tentava as coisas. Depois, assim, no processo de autoconhecimento que eu descobri que, na verdade, o meu medo de errar era 500 vezes maior do que de uma pessoa comum. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha medo de errar porque eu nem tentava as coisas. Se eu já achava que existia a possibilidade de eu não conseguir, ou de falhar, de errar, de fracassar, eu nem tentava. Então, assim, eu sempre só ia pro cômodo, sempre estava só na minha zona de conforto, naquela parte ali onde você não evolui, você não nada, né? Você fica empacado, fingindo pra você mesmo, num personagem eterno que a sua vida flui. Mas na verdade, não. Na verdade, eu tinha tanto medo de errar que eu nem me permitia tentar. E eu era tão cega pra isso que eu achava de verdade que eu não tinha medo. Mas assim, quando eu via, eu não tava me arriscando em nada na minha vida. E por que a gente tem tanto medo de errar, né? As pessoas têm muito medo de errar. Eu convido você a você pensar quando erram com você. Se uma pessoa, um familiar, um amigo, erra com você. Um erro. Como você reage a isso? Eu sempre fui tolerância zero com erros. Sempre fiquei muito irritada com isso. E por que eu te falo isso, né? Pra você avaliar como que você lida com as pessoas que erram com você. Porque o jeito que você olha pro outro, o jeito que você julga o outro, o que você acha sobre o outro, é um reflexo de você. O outro é sempre um reflexo de nós mesmos. Então, se você é intolerante com os erros das outras pessoas, se você julga as pessoas que erram, e você não é inadmissível isso pra você, com certeza você é assim como você também. Então, o primeiro ponto que eu trago pra você é esse: como você lida com o erro dos outros? Como você lida com os seus próprios erros? E o segundo ponto é a gente pensar de onde vem esse medo de errar, né? Por que nós temos tanto medo de errar? Como se o erro fosse uma coisa desastrosa, uma coisa assim que não tem conserto, uma coisa que como se fosse praticamente ferir alguém, sabe? E não só um erro, cometer um erro. E mesmo pensando num fracasso, tá, gente? Como, por exemplo, você começar um negócio e você falir esse negócio. Ou você falar, prometer uma coisa pra alguém e não conseguir cumprir, um erro. Ou um fracasso. Ai, esse barulho. Gente, aqui é vida real, tá? Então, assim, paciência. Como você lida com o erro dos outros? É como você lida com você mesmo. Como você lida com o fracasso? Quão doloroso é pra você errar ou fracassar? Por que isso dói tanto, né? Nós aprendemos desde pequenos que nós não podemos cometer erros. Algumas pessoas que tiveram uma educação mais rígida, né? Eu venho de uma educação mais rígida, onde erros não são muito bem vistos. Nós crescemos desde pequenos, nós somos ensinados que nós temos que acertar. Mas assim, se a gente parar pra pensar, acertar pelo ponto de vista de quem? Aonde tá esse manual? Aonde tá essa cartilha? Aonde tá esse manual, esse script do que é acertar e do que é errar? Nós vivemos com medo, um medo intrínseco absurdo de errar, que vem desde a nossa educação, mas ninguém nunca especificou exatamente o que é o certo, o que é acertar, o que é errar, dentro do contexto geral do dia a dia de uma pessoa comum. A gente vive com medo de uma coisa que a gente nem sabe, a gente vive com medo de um fantasma que nos assombra, a gente nem sabe que tamanho é esse fantasma, é simplesmente uma ilusão na nossa mente. E por que nós temos tanto medo de errar, né? Porque nós associamos o nosso valor pessoal, inconscientemente falando. Nós associamos nosso valor pessoal, nós associamos tudo que nós somos aos nossos resultados, ao que nós fazemos, ao que nós temos, ao que a gente consegue.
e a gente acha que a gente não conseguir algo, falhar em algo, fracassar, essa palavra mesmo, fracassar em algo é o fim do mundo. Porque nós colocamos o nosso valor na medida do que nós fazemos. Ou seja, se nós fazemos coisas que não são socialmente grandes, né? Ou se nós falhamos mesmo, se nós erramos, nós colocamos o nosso valor pessoal lá embaixo. Como se nós fôssemos nossos resultados. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que nós não somos nossos sentimentos. Nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos os nossos pensamentos e nós não somos o que nós fazemos e nós não somos muito menos o que nós temos. Nós somos o ser espiritual que está dentro desse corpo físico que faz e tem todas essas coisas. Eu posso ser uma excelentíssima filha da puta algum dia, errar mesmo, vacilar mesmo, às vezes até de propósito. E eu continuo tendo valor. Valor. Eu consegui desvincular o que eu sou na minha essência do que eu faço. Quando eu consegui fazer isso, eu dei um salto internamente e a minha vida se tornou muito mais fácil. Muito mais fácil. Nós temos tanto medo de errar porque quando nós erramos, nós achamos que se erros foram cometidos, nós não valemos nada, porque nós associamos inconscientemente os nossos erros, a proporção do nosso valor, a proporção do que nós fazemos. Ou seja, a proporção do que nós erramos é a proporção do que a gente não vale. Só que isso é uma ilusão na mente. A gente acha que a gente é o que a gente faz, o que a gente tem, mas a gente não é nada disso. Nós somos um ser espiritual que faz e tem todas essas coisas. No livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, ele diz que nós temos alguns medos universais, medos básicos. Vocês sabiam que nós temos mais medo do julgamento do que medo de morrer? Segundo esse livro dele, nós temos mais medo do julgamento alheio do que de morrer. Por isso que você não tolera os seus próprios erros. Se você se olha com a lente do outro, do que o outro vai achar do certo e do errado, sendo que o que é certo e errado pra mim é diferente do que é certo e errado pra você, a gente fica numa sinuca infinita, onde a gente não sabe o que é acertar, o que é errar de fato, com medo de acertar e errar de fato, porque nós temos mais medo do julgamento do que de morrer. Isso não é louco? Isso não é muito louco? Então, assim, o que a gente tem que desvincular, né? A gente tem que parar de achar que os erros são o fim do mundo. Uma pergunta que eu sempre me faço é: o que de pior vai acontecer se eu não conseguir isso? Qual é o pior cenário que pode acontecer se isso aqui der errado? Gente, eu não vou morrer. Isso eu tenho certeza, assim, né? Não colocar minha vida em risco, mas assim, nos erros do dia a dia, eu não vou morrer. E o nosso cérebro, ele entra tão em alerta com relação ao medo do erro, que ele realmente acha que você tá morrendo. Porque se você, a nível inconsciente, tem mais medo do julgamento do que da morte, você errar é praticamente uma morte. Por isso que você alucina e você tem tanto medo, assim, de errar e você se condena tanto. Porque é uma morte mesmo, psicologicamente falando, é uma morte pra você. Então, quando você começa a se questionar o que de pior vai acontecer se isso aqui acontecer, ou qual é o pior cenário que pode acontecer com relação a essa situação, você começa a dar respostas pro seu cérebro. A mente, ela não dá respostas, a mente, ela só faz pergunta. Então, como ela tá te... assim, né, alucinada, a sua mente te condena tanto, né, te julga tanto, porque você tá com esse medo que é equivalente ao medo da morte. Quando você começa a mostrar pra sua mente que, olha aqui, esse é o pior cenário, ela começa a te dar uma folga, entendeu? Então, a gente começar a se questionar um pouco mais
com relação ao que realmente importa pra gente começar a se arriscar mais. Então a gente pensar o que de pior vai acontecer se eu errar aqui agora. Se eu errar aqui agora, eu vou ter que tentar de novo. É isso. Você não vai morrer. Mas o seu cérebro acha que você tá morrendo. Então você começar a se questionar sobre isso pra você começar a viver a sua vida. Eu tenho certeza que quando você começar a pensar sobre isso, você vai entender que você nem se permite viver 20% das coisas que você gostaria de estar vivendo porque você tem medo de errar. De errar. Quando você é um bebê lá que você tá aprendendo a andar, que você engatinha e você vai se pendurando aqui nas coisas, e apoiando nas coisas e cai, levanta, ninguém olha pro bebê e fala assim: nossa, olha ali o bebê. Inútil aquele bebê. Ou o bebê fala assim: meu Deus, o que vão pensar de mim se eu não conseguir andar? E se eu não conseguir correr? Meu Deus, bicicleta com rodinha. O que vão pensar de mim, gente? O bebê, ele só tenta. Por isso que você tá aí hoje assistindo isso aqui, por isso que você consegue ler, consegue escrever, consegue ouvir, consegue falar, porque você aprendeu tudo isso sem o medo de errar. Entendeu? Você era só uma criança. Se você tivesse esse nível de julgamento, esse baita tanta crença aí, que diz pra você que você não pode errar desde que você era um bebezinho, você não estaria aqui entendendo nada do que eu tô falando, porque você nem conseguiria falar, nem entender, nem ter discernimento, nem teria passado por tantos anos da escola. Você consegue entender isso? Imagina uma criança que tá aprendendo a escrever, quando ela erra a escrita dela, se ela tivesse desistido, porque, ai, o que vão achar dela se ela não conseguir escrever o nome dela em sei lá quanto tempo. E aí, quando a gente chega um certo momento, em que momento, né, que chega esse fardo que é o eu não posso errar nunca. E não tenho tolerância com o erro dos outros. Porque se a gente não tolera os nossos próprios erros, a gente não vai nunca tolerar o erro dos outros. E a gente tem medo dos outros fazerem com a gente o que a gente faz em pensamento com os outros, condena os outros. E a gente fica nesse ciclo, na rodinha do hamster, incessantemente, vendo a vida passar, entendeu? A sua vida tá passando. É isso que eu tenho pra te falar. A sua vida está passando. Então, assim, o que você pode começar a fazer por você hoje? O que você não tá se permitindo viver por medo do erro e do fracasso? Só alcança um sucesso quem não tem medo do fracasso. Você só tem verdadeiro sucesso se você não tem medo do fracasso. Porque você só se arrisca a ir atrás do sucesso se você não tem medo do fracasso. Ou melhor, se você vence o seu medo do fracasso. Porque medo a gente vai ter sempre, gente. Nós somos seres aqui, seres humanos, entendeu? Nós somos aqui de pele e osso, nós somos gente de verdade. E o medo sempre vai existir, mas tem que ir com medo mesmo, porque a vida tá aí, entendeu? A vida é uma só. Sua vida tá aí passando, e quando você estiver lá no seu leito de morte, o que você vai pensar? Ai, não me arrisquei, mas pelo menos eu não fui julgado. Mas pelo menos vão te julgar, você queira ou não, você faça as coisas ou não. Porque nós vivemos num mundo dual. Um mundo de polaridade, isso é uma lei universal. Então você vai ser julgado, você queira ou não. Você faça tudo como manda o figurino ou não. Porque o sistema de crenças que rodam, cada pessoa tem uma vivência, uma história, uma perspectiva. Eu, na minha mente, tenho um sistema de crenças. Você tem um, a fulano de tal tem outro. Se você fizer uma coisa que vai contra uma coisa que eu acredito que está no meu sistema de crenças, eu vou te julgar, não julgar no sentido de te condenar, mas assim, eu vou rotular na minha mente se isso pra mim é certo ou errado. Então isso é um julgamento. E aí você vai ficar até quando vivendo a vida dos outros pra agradar outras pessoas, vivendo uma vida fake, por medo de errar, associando o seu valor pessoal aos seus resultados. Você não é, criatura, acorda, você não é o seu resultado, você não é o seu resultado. Você é essa alma, esse sopro divino, essa vida, essa fonte criadora.
que tá vivendo uma experiência humana e tá aqui pra isso, pra errar. E, gente, quando a gente começa a se desvincular o nosso valor pessoal, quem nós verdadeiramente somos, do que a gente tem, faz, do nosso cargo, do nosso endereço, do nosso nome, de uma aparência física, você começa a ver graça no erro. Porque é muito lindo a gente se permitir isso. É muito gostoso a gente se permitir experienciar, aproveitar e, como diz a minha mentora, comer a vida como uma fruta com casca e tudo. Olhar pra ela, se lambuzar nela e se deliciar nela. E as pessoas sentem essa energia, sabe? Sentem essa vitalidade em você. Até quando você vai viver a vida que os outros querem que você viva? Você não é o seu resultado. Você não é o que você tem. Se permita, se lembra. Olha pra um bebê e você teria coragem de julgar um bebê que tá aprendendo a andar? E você não pode errar nunca? Alecrim. Tenha mais empatia pelos outros, pela tentativa dos outros. E tá tudo bem fracassar. Essa palavra dói, né? Fracassar. Tá tudo bem. Você não é menos por isso, não. Você só fracassou. Tenta de novo. Tenta de novo. Ah, mas quando que eu tenho que parar de tentar? Quando você não quiser mais tentar ou quando você morrer. A vida tá aí, gente, pra isso. Pra exatamente isso. Você não é os seus resultados. Nós somos uma alma vivendo uma experiência humana. É pra isso que a gente tá aqui. Pra isso que a gente tá aqui na matéria. Pra aproveitar mesmo tudo que a vida tem a nos oferecer. E crescer no trajeto. Seu erro só te faz mais forte e faz você ser quem você verdadeiramente é. E se tornar a melhor pessoa possível. Se tornar grande. Ser grande. E aí você vai conquistar os seus resultados. Ele vai ser proporcional à grandeza que você é. Você sempre é maior do que os seus próprios resultados. Não existe essa comparação. Nenhuma matéria vai ser maior do que você nunca. Mas você tem que acreditar nesse seu potencial. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por ouvirem até aqui. Beijo grande.